Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Eu ouso dizer que eu não vou pregar nessa noite. Eu quero orar com você. Quero orar por algumas pessoas. E antes da minha oração, momento de intercessão ao final do culto, propositalmente, eu quero dizer algumas palavras. Vamos ler mais uma vez a leitura bíblica que já estava que é o tema da nossa ministração aqui nessa noite. Vamos ler todos juntos como está na nossa projeção, bem alto. Vinde a mim. Vinde a mim. Só Jesus pode dizer isso. Vinde a mim, só Jesus pode dizer. O verbo da igreja é ir. O verbo de Deus é vir. Quando eu vejo Deus, eu ouço Deus dizendo, vinde a mim. E na caminhada do dia a dia, porque ministério pastoral é estar com pessoas, mas na caminhada do dia a dia, como cidadão, como pai, como homem, como cidadão brasileiro, carioca, insulano, nós temos percebido dias de muito cansaço, irmãos. E eu não preciso de revelação especial, sobrenatural, de visão nenhuma, para saber que aqueles que nos acompanham pela internet, ou muitos que estão aqui nessa noite, estão vivendo dias de muito cansaço. Sim ou não, queridos? É um tempo de peso. Nós temos sido marcados por uma geração adoecida. Há uma carga tão pesada. Disse que não ia pregar, eu quero só orar. O pastor não vai pregar, eu só queria orar. Eu queria orar porque com você e orar por pessoas que nos acompanham pela internet, ou que vão ver depois a ministração no YouTube, ou você que está aqui nessa noite. Eu quero falar nessa noite para gente cansada. John Piper, um pastor batista americano que gosto muito, escrevendo um livro, Irmãos, Não Somos Profissionais, um livro indicado especialmente para pastores. Ele assevera de que antes de pregarmos o evangelho para pecadores, nós precisamos pegar o evangelho para o pecador, o pregador. O evangelho são as boas novas de salvação. O evangelho de Jesus é a boa notícia de que na cidade de Davi nasceu o Salvador. De que o mundo não está entregue ao acaso, mas existe uma possibilidade, existe um amanhã, existe uma esperança. A boa nova do evangelho é anunciar que o Salvador veio dizer isso ao mundo, não só com palavras, mas num amor sacrificial. Dizia eu num casamento ontem à noite que celebrava, que o amor de Deus é o que sustenta as relações humanas, e amar é se sacrificar. Amar é se sacrificar. Não tem como o sexo não sustenta o amor, o dinheiro não sustenta o amor, talvez a amizade, o carinho, o respeito, a fidelidade, porém aquilo que a gente quer ver é sacrifício. Como é bom ver um marido se sacrificando por uma esposa. Como é bom ver a esposa se sacrificando pelo marido. O amor é sustentado por um sacrifício. Nós nos amamos e esse amor ele é mantido a partir de pequenos sacrifícios que fazemos uns pelos outros. Isso dentro de uma relação do casal matrimonial, mas isso pode ser para qualquer relação.
Deus nos amou e nos amou de maneira sacrificial. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é que sustenta a possibilidade de um pai poder amar um filho. De Eliane poder amar a Larissa. De Daniele poder amar Vicente. Queridos, o Evangelho é isso. O Evangelho não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com sucesso. O Evangelho não tem nada a ver com crescimento, com fama, com venda de livro, DVD, apresentação de shows. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é simples. E esse Evangelho veio para ser pregado a todos. Jesus morreu por todos, João 3,16, tão conhecido, porque Deus amou o. Mas agora no Evangelho de Mateus, ele faz um convite muito interessante. Ele agora quer pregar o Evangelho, não só de palavras, mas presencial. Ele diz assim: vinde a mim. E eu queria nessa noite orar por pessoas sobrecarregadas. Eu queria orar nessa noite por pessoas cansadas. Esse é um tempo de gente cansada. Esse é um tempo que a gente luta para sair da cama. Esse é um tempo que às vezes a gente gostaria mesmo de nem ter acordado. Gente cansada, sobrecarregada. Gente que está buscando no álcool, nas drogas, no sexo, na prostituição. O preenchimento desse vazio que deveria trazer quase que uma dose de anestesia para esse peso. E Jesus nessa noite está dizendo: não sou eu, é Ele, vinde a mim. Eu queria orar por pessoas nessa noite cansadas, sobrecarregadas, e eu gosto da expressão, da tradução grega, oprimidas. Pessoas opressas, pessoas que estão passando por um tempo de tanto cansado que parece que é uma opressão. A gente não consegue nem distinguir. Essa expressão no grego, ela é muito complicada. A teologia da libertação deu um cunho muito social para oprimidos. A teologia da prosperidade envergonha o que eles fazem com o conceito de oprimido. A teologia clássica, o que são os oprimidos, para a teologia clássica, foge muito também da nossa realidade. É difícil explicar. A teologia de libertação no Brasil, de batalha espiritual, também nos envergonha com o conceito do que seria oprimido, do que seria opressão. É difícil trabalhar a opressão. É complicado entender a opressão. Porém, eu não quero me preocupar com a opressão, eu quero me preocupar com o convite. Ele diz: vinde a mim. Vinde a mim. E pensando nisso, compartilhando com a minha célula, isso na quinta-feira, eu avisei a eles que se Jesus não voltasse, eu ia pregar sobre isso nessa noite, e se Ele permitisse, eu ia orar com você nessa noite por isso. Eu fiquei me perguntando, sabe, por que às vezes eu estou cansado? Porque muitas vezes a gente não faz como John Piper. Nós nunca nos encontramos nesse vinde a mim. Eu compartilhava com a equipe pastoral na sexta-feira, na nossa reunião. Nunca tive um congresso de pastores em que o preletor convidado chegou para um grupo de pastores e disse: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. A gente sempre acha que a gente não está incluído nesses cansados, oprimidos, sobrecarregados. Afinal de contas, nós somos crentes, né? Nós somos pastores. Esse negócio não é comigo. Parece que Jesus não está nunca falando comigo. Parece que eu nunca tenho condições de assumir. Estou cansado, estou sobrecarregado. Ser cristão é toda hora declarar só vitória. Não me cumprimente com esse jargão. Só vitória, só vitória. Que não é só vitória. É pela fé, pastor, mas não é só vitória. Nem pela fé. Esse é um tempo de gente que está sofrendo.
Se tem uma coisa que Jesus se importa é com o sofrimento, seja ele qual for, qual for. Parece bobo, simples. Você tem até vergonha. Tem sofrimento na nossa vida que a gente fica com vergonha, né? Parece que Deus tem tanta coisa para fazer no mundo, resolver o problema da crise migratória. Vai se importar com o que eu estou passando aqui? Se importa. Por isso ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Deus deixou meu coração essa semana sobre esse assunto. E a pergunta que eu fazia, interrompi, a resposta é: por que às vezes nós estamos cansados, sobrecarregados? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não aceita o convite. A gente não vai até Ele. Como a gente não obedece, eu não aceito o convite, a gente não vai até Jesus, a gente vive cansado, sobrecarregado, estafado, desesperado, ansioso, chato. A gente vai se transformando em uma pessoa chata, difícil de lidar, grosso, grossa. Uma pessoa que falta relacionamento saudável. Sabe por quê? Nós deixamos de ir até Jesus. E aí o fardo, ó, pesado. As pessoas estão procurando Jesus em algo que não tem aliviado a sua carga. A gente rejeita o evangelho sem cruz. Essa igreja prega há 88 anos praticamente o evangelho da cruz do Calvário, o evangelho da renúncia, o evangelho da abdicação pessoal para a vontade de Deus. Nós pregamos o céu, o inferno. Nós pregamos a Bíblia como palavra de Deus. Nós pregamos Cristo ressuscitado. Nós pregamos Cristo nascido de maneira virginal. Nós pregamos Cristo pregando e anunciando a sua segunda vinda. Nós não abrimos mão da cruz do Calvário. Porém, há um outro lado que parece que o evangelho é muito difícil. Esse é o evangelho da religião. Eu queria dizer, querido, cuidado para você não ouvir o convite errado. Jesus disse: vinde a mim. Ele não disse: vá aos batistas. Ele disse: vinde a mim. Não vai à Assembleia de Deus. Ele disse: vinde a mim. Não é para ir para os presbiterianos, é para ir a Ele. Ele disse: vinde a mim. Não procure os católicos, os budistas. Porque, queridos, se tem gente carregando peso hoje nos ombros, carga pesada, difícil de lidar, é o peso da religião, de gente que está ousando dizer e anunciar o evangelho de Deus. Queria que nessa noite você fosse liberto do peso da religião. O evangelho de Jesus Cristo, o da cruz do Calvário, que nos convida a uma vida piedosa, é o evangelho do amor, da graça, do perdão, da restauração, da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vezes 70 chances para a sua vida. É o evangelho que perdoa, é o evangelho que restaura, é o evangelho que tira alguém das ruas e reintegra a sociedade. Vinde a mim. Sabe por que tem muita gente ainda cansada, com um fardo pesado? Porque não está indo a Jesus, está indo à religião, está indo à igreja de Jesus, mas não o Jesus da igreja. Ele diz para você nessa noite: vinde a mim. É para ir até Jesus. Pastor, vai resolver? Vai. Por quê? Porque Ele prometeu: e eu vos aliviarei. Ou a gente anda pela fé, ou a gente anda pela fé. Porque o justo viverá pela fé. A pergunta é: por que às vezes a gente está cansado e sobrecarregado? Porque a gente não vai a Jesus, a gente vai à conta no banco. Se está com positivo, está tranquilo. Está no negativo, estamos desesperados. A gente está sobrecarregado porque em vez de ir a Jesus, nós ficamos com o resultado do médico. Estou fazendo todos os meus exames, graças a Deus por isso. Alguns bem altas taxas. Tem a ver com Deus? Não. Tem a ver com a picanha, com a gordura.
Tem a ver com a quantidade de açúcar. A gente come mal, dorme mal, se alimenta mal, não faz atividade física, fica doente e depois vai orar, Senhor, me cura. Somos nós. A gente é assim. E é para gente que está cansada com esse problema de saúde. Bebeto, eu creio que Deus vai aliviar a sua dor nessa noite. Jesus veio para esse tipo de gente que passa a maior parte da vida dentro de um hospital, acompanhando o filho no leito. Ô Roberto, você quer conhecer um homem de Deus? Procura o Roberto. Eu queria que o Bebeto começasse a me discipular, eu queria que ele fosse o meu discipulador. Porque o que eu aprendi com ele em alguns minutos, na porta daquela UTI, o que ele disse para mim do Evangelho. O filho dele internado na UTI, entubado, e ele glorificando a Deus, porque o dono da vida do filho dele é Deus. Isso é um exemplo para mim. O Evangelho de Jesus é para gente assim como eu, pecador. Pecador. Ele convida você a ir até Ele. Ir até Ele. Vão parar de procurar o apóstolo. Vão parar de procurar a oração dos pastores. Vão parar de idolatrar homem e mulher de Deus nessa nação. A igreja não precisa de homens, a igreja não precisa de apóstolos, a igreja precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos dobrar o nosso joelho e que Ele bote a mão na nossa cabeça. Nós não precisamos de óleo de Israel, de pedra, de nada. Nós não precisamos passar no corredor do fogo, nós não precisamos do portal da libertação. Nós precisamos ir até Jesus. Porque Ele é que vai aliviar o peso da nossa dor. É aliviar. Não é resolver, não é fazer a tua vontade. É aliviar. E eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. A outra pergunta, antes de orar. Pastor, como é que eu vou até Jesus? Como é que eu vou até Jesus? Resposta clássica, correta e básica. Oração, Bíblia. É através da oração e da Bíblia que você vai entender o que é arrependimento. Não tem como ir até Jesus sem se arrepender. Se tem alguma coisa pesada no seu ombro, faça uma avaliação nessa noite. Pode ser o peso do pecado. Pecado pesa. 1, 2, daqui a pouco ele... Não é mais você que carrega o pecado. É o pecado que começa a carregar você. Mas eu gosto muito de pregar expositivamente, mas só nessa noite, antes de orar, como é que eu vou até Jesus? Oração, Bíblia, arrependimento, confissão de pecados, eu vou à cruz, a graça, Ele me perdoa, Ele me restaura, não é o que eu faço, é o que Ele fez, eu abraço pela fé, tenho dúvidas, mas é fé, eu caminho com Ele. Mas eu quero te fazer um convite nessa noite. Lucas capítulo 7, verso 37. Fala de uma mulher pecadora que tinha o seu jugo pesado e que decidiu ir até Jesus. Ô irmãos, aquilo que tinha de mais precioso para aquela mulher, de mais caro, ela quebrou, conhecida como o vaso de alabastro. Ela quebra aquele vaso e ela vai aos pés de Jesus e derrama aquele vaso, aquele óleo, aquele perfume nos pés do Senhor para o adorar. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está se sentindo oprimido? Faz uma pesquisa agora aí no seu HD interno. Quais foram as últimas horas que você passou de joelhos em adoração aos pés de Jesus? Vinde a mim. Como que a gente vai a Jesus? Através de adoração. Quando você estiver muito cansado, quando você estiver muito sobrecarregado,
quando a cobrança da empresa, do patrão, da família, do tempo, do relógio, cobranças. 8h52, se passar da hora o povo cobra. A gente olha pelo relógio, acaba a tarde, tem que trabalhar amanhã, o pastor não pode falar até esse tempo. Ele falou que só ia orar, está pregando mais de 20 minutos. Vinde a mim. A missão da igreja é adorar ao Senhor, Rei dos Reis. Aquela mulher saiu de lá aliviada. Aí os religiosos, que desperdício, podíamos dar tudo para os pobres. Que desperdício, investir tanto dinheiro aí num culto. Podia dar tudo para os pobres. A gente investe tanto quando a gente fala de prazeres pessoais, mas que é quando é para o prazer do Senhor, a gente quer fazer economia. Adoração é algo que precisa de investimento, de tempo. Quero convidar aqueles que estão cansados e sobrecarregados, aqui nessa noite você se poste diante do Senhor, vá até Ele em adoração. Adore aquele que pode aliviar a tua dor. É aliviar. Eu não sou, com quanto jovem, menino, para dizer aqui que Deus vai fazer o que... Não, Ele vai aliviar. Não sou eu, é Ele que promete. Sabe por que às vezes a gente está cansado e sobrecarregado? Que a gente procura demais o psicólogo, demais o psiquiatra. Tem que procurar? Tem, são meus parceiros. Eu louvo a Deus pelos aqueles homens e mulheres que estão militando na psicologia, da psiquiatria, para a glória de Deus. Mas por que você não passa também lá em Jesus? Ele disse, vinde a mim. E me permito aqui conjecturar agora, para fechar. Eu vou a Jesus através da oração, da palavra, do arrependimento de pecados, pela fé, por causa do sacrifício de Jesus. É assim que eu vou até Ele. É por esse novo e vivo caminho. É por causa da nova aliança. Eu vou até Ele em adoração. Mas eu queria que você fosse até Jesus como Tomé. João capítulo 20, nós temos uma revelação muito interessante, e de maneira muito pastoral aqui. Tomé é alguém que é considerado como incrédulo, né? Mas ele faz algo muito interessante, para crer que Jesus tinha ressuscitado. Em João capítulo 20, verso 24, verso 25, Tomé precisa tocar. Jesus se prostra e diz assim, toca meu filho, está aqui. Você quer tocar no corpo? Toca no corpo. Você quer sentir as chagas? Você quer sentir as chagas? Está aqui. O meu corpo, moído por você, como diz o profeta Isaías, marcado na palma das mãos, está aqui para você experimentar. Sabe como que a gente vai a Jesus? Isso é uma conjectura. Você não precisa nem concordar comigo. É de maneira carinhosa. E experimentando algumas realidades, que eu queria ousar dizer isso aqui nessa noite. Sabe como é que a gente vai a Jesus? Tocando no corpo dele. Toque no corpo. Toque no corpo de Cristo. Tomé foi curado da sua incredulidade porque tocou o corpo. O corpo de Cristo resolve muita coisa. Ele se prostra, faz a declaração da deidade, da divindade de Jesus Cristo. Isso é preservado pelo Espírito Santo, encaixado na Bíblia. Tomé tinha um problema. Tomé tinha um jugo pesado. Tomé estava incrédulo. E ele tocou no corpo.
no corpo ressurreto de Cristo. Como é que eu vou até Jesus? Conjectura. Toque no corpo dele. Toque no corpo dele. Você pode tocar no corpo de Cristo nesse momento? Toque no corpo de Cristo que está ao seu lado aí, querido. Toque nele. Toque mesmo. Toque. Tomé tocou no corpo de Cristo. E teve a sua incredulidade curada. Sabe como é que nós somos aliviados quando nós vamos até Jesus? Através da oração, da palavra, do arrependimento, da fé, da graça, da cruz, da adoração e do corpo de Cristo. É ali que ele está. Vinde a mim, aonde? Aonde ele está? Na igreja. O corpo de Cristo somos nós. Eu queria fazer esse convite desafiador a você. Esse é um tempo em que as igrejas estão desacreditadas, verdade? E com muita propriedade, com muita razão. Eu dou razão. Está difícil. Está difícil. Escândalos, falsa doutrina, difícil. Mas não ache que é tudo. Há um movimento de cristãos, vamos chamar assim, que está querendo viver o evangelho sem a igreja. Os desigrejados. Gente que abriu mão de ir até Jesus pelo seu corpo. Eles são espirituais demais para congregar conosco. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Eles entendem muito da Bíblia. Eles podem ficar no computador, no Facebook, aí ali ouve uma palavra, um sermãozinho, aí ora de manhã, vive uma vida santa, ajuda, faz caridade. Não existe evangelho de Deus sem o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo somos nós. Eu quero incentivar você a ir até Jesus, aonde está o corpo dele. E o corpo de Cristo é a igreja dele. As pessoas precisam tocar Jesus. E sabe como as pessoas vão tocar Jesus? Tocando em nós. Sendo abraçadas por nós. Há pessoas nessa igreja que tem o ministério do abraço. Há pessoas nessa igreja que quando me abraçam, parece que eu estou tocando em Cristo. Não rejeite a igreja de Jesus. Não rejeite a igreja de Jesus. Pode falar mal do pastor Maurício à vontade. Pode falar mal da igreja Batista de Itauá. Pode dizer o que você acha, que a igreja dali é melhor, que a outra fulana, Beltrana, que aqui é sem poder, sem unção, que aqui é gelado, que é frio, e que a outra é fogo puro. Fique à vontade. Porque no meio disso tudo existe o corpo de Cristo sendo preservado pelo ministério do Espírito Santo. Ele diz nessa noite: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. É por isso que eu, às vezes me arrastando, como alguns da minha célula, toda quinta-feira eu não abro mão. Ah, pastor, que eu trabalho muito. Eu também trabalho muito. Eu também tenho muito compromisso. Eu não abro mão de ser tocado e tocar o corpo de Cristo. De estar junto. Nós somos aliviados quando vamos até Jesus. É porque às vezes a gente acha que ir até Jesus é dobrar-se em joelho em adoração, ser arrebatado como Paulo ao terceiro céu. Aí começa a vir gente aí que foi no inferno, que teve revelação não sei de quê, que viu Jesus, Deus. Não precisa nem mais de Bíblia, não precisa de Bíblia não. Só você procurar o irmão, a irmã. Você quer saber alguma coisa de Deus? Procure lá o irmão tal, que ele te fala. Ei, ele fala através da palavra. Nós precisamos um dos outros. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, tem que lutar mesmo, tem que lutar. Tem que lutar para estar junto. Porque existe alívio. Alívio no corpo de Cristo.
Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu queria orar por gente nessa noite, por pessoas, por mim, porque às vezes cansa, irmão, às vezes cansa, mas cansa mesmo, cansa. Você fica cansado? Eu também. Você fica sobrecarregado? Eu também. E aí sabe o que a gente precisa fazer? Pedir perdão. A gente não está indo a Jesus. A gente não está indo a Jesus. Vai para o show, vai para o evento, para o congresso, mas não vai a Jesus. Vai para o ensaio, mas não vai a Jesus. Vai para a EBD, mas não vai a Jesus. Vem para a igreja, mas não vai a Jesus. Gente que está cansada. Por quê? Não sei. Está sobrecarregada? Não sei. Eu queria que a gente trouxesse à memória agora aquilo que nos traz esperança. Deus encheu meu coração hoje para falar para a gente cansada. Se você está em pleno vigor, se você está aí firme, forte, só faz uma coisa: vigia para não ficar caindo depois e continua orando por nós. Eu queria trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu queria que a gente cantasse essa canção, porque, irmãos, há uma coisa que não pode nos faltar à memória. Conversava com a irmã Ilma essa semana, sempre uma conversa com ela são aulas, né, que a gente tem, uma pessoa experimentada na fé e na igreja. E ela compartilhava comigo algumas coisas, eu ficava ali só anotando. Irmãos, a esperança de um dia esse peso acabar de vez, quando é? Jesus vai voltar. A teologia da prosperidade não avisa que ele vai voltar. Por quê? Eles não querem que Jesus volte, porque amanhã ele tem um grande negócio para fechar. Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja, para encontro com o Senhor teu Deus. Jesus vai voltar. Olha para os dias. As questões são cíclicas. Durante algumas fases da humanidade, a igreja já gritou que Jesus estava às portas. Jesus já gritou que estava às portas. A igreja gritou isso. E Jesus não voltou. Na época da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, o povo achava que Jesus não ia voltar. Ele não voltou. Outras guerras vieram, pestes. Mas esse tem sido um tempo e que eu espero que a gente esteja certo. Ele vai voltar. E eu espero que você espere ele para os seus dias. Que bom seria que essa noite, esse culto terminasse com a volta de Jesus. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de amor. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Traga a memória de que há a solução, a esperança, a volta de Jesus. Tantas lutas, tantas dores no deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
repetir essa canção em adoração. Entre em adoração, esqueça um pouquinho o horário. O Cantares ainda vai nos abençoar aqui, e nós vamos fechar essa canção quase que no céu, esse culto quase que no céu. Mas se você, como eu, precisa de alívio de Deus nessa noite, vamos fazer isso. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos tocar o corpo de Cristo, vamos estar juntos, porque depois eu queria orar com você e por você, orando por mim. Pai querido, nós nessa hora juntos, nós te pedimos o teu alívio. Talvez aqueles que estão pela internet, a esses irmãos, começando por mim aqui nessa noite, que seja uma noite de cura e milagres, que seja uma noite em que a gente saia daqui, não com o fardo pesado da religião, não com o fardo pesado da cobrança, não com o fardo pesado da enfermidade, não com o fardo pesado da crise no casamento, não com o fardo pesado que a gente não sabe nem por que está pesado. A tua palavra diz que se a gente for até o Senhor nos aliviaria. Que seja corpóreo, não precisamos gritar, não precisamos ordenar, não precisamos determinar, não precisamos ungir, não precisamos soprar, só precisamos pedir, clamar ao Senhor. Esses irmãos que estão aqui à frente, eles creem no Senhor, eles creem no Senhor. Nós estamos cansados, sobrecarregados, e nós queremos sair daqui nessa noite aliviados, para voltarmos para a nossa rotina com uma nova perspectiva, e retirarmos da nossa agenda aquilo que é da religião, aquilo que é cobrança demasiada, que nem o Senhor nos cobra, aquilo que a gente se cobra e que o Senhor não cobra. Senhor, eu queria te pedir nessa noite por um fardo, que é do perdão próprio. O Senhor já perdoou há muito tempo. A família perdoou, os amigos perdoaram, mas ela não se perdoa. Ele não se perdoa. Ó Deus, revela-nos nessa noite o Evangelho da graça. Traz cura aqui nessa noite. Nós não estamos brincando com as emoções de ninguém. O Senhor conhece o meu coração. Nem a Aline conhece. Só o Senhor conhece o meu coração. Ó Deus, eu creio que essa noite é uma noite diferente. Porque vai sair daqui gente aliviada para a glória do teu nome. Obrigado, Deus, porque aquilo que nos traz esperança é de saber que este mundo que tanto nos pesa, um dia ele terminará com a tua vinda. Obrigado, Deus, porque nós temos por força da tua palavra que nós teríamos o alívio das nossas dores, mas que nós temos também a promessa da segunda vinda de Jesus. Ó Deus, obrigado porque um dia, quem sabe esta noite, do Oriente ao Ocidente, todo olho verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. E a tua igreja sendo arrebatada aos céus para viver eternamente nos braços do Senhor. Um lugar onde não vai haver mais choro nem ranger de dente, aonde o nosso fardo será leve para sempre, porque Jesus será o nosso pastor e Ele nos enxugará do rosto toda a nossa lágrima. Obrigado porque nós não precisamos, Pai, diante do resultado do médico, diante do resultado do juiz, diante do problema no casamento, nos desesperar, porque o Senhor está no controle da história, e um dia o Cordeiro de Cristo, que foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou e prometeu que vai voltar, e nós te aguardamos. Usamos o linguajar do apóstolo Paulo, e nós, os que tivermos vivos, seremos transformados e viremos com o Senhor nos ares. Que seja na nossa geração a segunda vinda do Senhor, a esperança da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.